Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar mais um webinar da Falcone. Eu sou o Flávio Boan, sócio-diretor da companhia, e temos aqui hoje comigo o Bernardo Silame e o Henrique Melilo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Bernardo, eu sou principal da Falcone, gerente de projetos também, e sou consultor há mais de 10 anos aqui na companhia. Boa tarde, Henrique Melilo, líder de time, consultor da Falcone há mais de 8 anos agora. Muito bom. Bem, pessoal, nós vamos compartilhar com vocês hoje muito do nosso conhecimento sobre gestão em tempos de crise, com a ênfase em como vencer os desafios do Covid-19 e como se preparar para a retomada. Desde o início, eu queria chamar a atenção para o que nos move aqui na Falcone. Nós temos uma crença que organizações mais eficientes constroem uma sociedade melhor. É por isso que nós temos um compromisso genuíno de ajudar as empresas na construção de uma sociedade mais eficiente por meio de práticas de gestão de excelência. E, com isso, contribuir de maneira efetiva para superarmos o atual cenário. O que iremos falar hoje? Eu queria chamar a atenção para dois temas super relevantes e complementares. O primeiro é como podemos gerenciar de imediato os efeitos dessa pandemia do coronavírus, da mesma forma que nós nos preparamos para planejarmos a retomada uma vez que essa pandemia passar. Ou seja, como planejar para capturarmos as oportunidades decorrentes dessa crise. E dentro desse nosso propósito de compartilhar conhecimento, de ajudar a sociedade, nós vamos disponibilizar todo esse conhecimento para todas as empresas de forma gratuita para que vocês possam colocar esse conteúdo em prática já a partir do dia de amanhã. Por natureza, eu sou uma pessoa otimista. E pensando nisso, é que eu quis trazer essa definição da palavra crise, que certa vez eu tomei conhecimento quando ela é escrita em japonês. Em japonês, a palavra crise é composta de dois ideogramas. O ideograma que significa perigo, mais o ideograma que significa oportunidade. Exatamente esse é o contexto que nós acreditamos que o gerenciamento dessa crise deve se pautar. Voltado para agir de maneira rápida, muito precisa, para evitar os efeitos, os riscos que todos corremos com essa pandemia, mas, ao mesmo tempo, estarmos bem atentos para capturarmos as oportunidades decorrentes dessa crise. Nós temos um valor aqui na Falcone que é a simplicidade. E é de acordo com esse valor que nós construímos todo esse conteúdo para compartilhar com vocês. Nós acreditamos que ser simples significa propor algo que pode ser executado de imediato, propor algo eficiente, mas que não cria a barreira do conhecimento, que permite que todos possam, ao compreender, colocar em prática esse conhecimento, aumentando de forma relevante o engajamento das pessoas e, com isso, tendo uma abrangência muito grande. Essa simplicidade também ela está no cerne do nosso desejo de tornar com que esse conhecimento seja aplicável para todas as empresas, independente do porte, da sua experiência anterior com gestão e do segmento onde cada uma dessas empresas atua. Uma visão geral do conhecimento que a gente quer compartilhar com vocês aqui está mostrado nesse framework, nessa figura. O gerenciamento de crises, pela nossa perspectiva, pode ser composto de 3 etapas. A primeira etapa é a organização dos recursos, em especial dos recursos humanos, das lideranças e dos times, ou seja, a governança para lidar com essa crise. A segunda etapa, que na verdade pode ser iniciada logo assim que a governança for estabelecida, é realizar uma avaliação dos pontos vulneráveis que a empresa tem diante desse cenário. Fazer um diagnóstico de todos os riscos e propor ações mitigadoras
dos efeitos dessa crise. Então, esse segundo passo ele vai ser detalhado sobre 4 perspectivas ou 4 dimensões: financeira, de segurança das pessoas, operação e processos e também relacionamento com a sociedade e com os clientes. E não menos importante, a gente também quer compartilhar com vocês bastante da nossa experiência de 2, 3 décadas sobre como capturar oportunidades, ou seja, como nos preparar para a retomada assim que essa crise passar. Eu vou pedir a ajuda primeiro do Bernardo, depois do Henrique, para eles detalharem um pouco mais o conteúdo dessas 3 etapas. Bernardo, por favor. Pessoal, quando a gente começa a falar dessa primeira etapa, que é a governança da crise, uma primeira e principal atividade aqui é criar um comitê central. Eu acho que muitas empresas já devem ter um comitê central da crise estabelecido. A gente vai comentar alguns fatores que são críticos serem observados nesse momento. Então, acho que a primeira característica é a gente ter de 3 a 6 pessoas nesse grupo, em que um desses participantes é um líder, outro é um coordenador, que vai ser responsável pela parte mais prática da condução do comitê, um responsável pelo cenário, a gente vai falar bastante sobre esse tema, um líder responsável por RH e um especialista de saúde. Então, essa aqui é uma composição mínima desse grupo, e claro que pessoas podem acumular ali atividades, né? E por que a gente tem que criar um grupo com essas condições, né? Primeiro, essa situação que a gente está enfrentando hoje é algo, a gente pode falar que é emergencial e de difícil previsão futura, a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer, a previsibilidade é muito baixa, então é importante dedicar pessoas para isso. Além disso, os impactos dessa pandemia são sem precedentes, a gente não tem histórico e a gente não tem referência para estimar os impactos disso, então é outro ponto de atenção. E um terceiro e último, é importante a gente ter, com esse comitê, respostas rápidas à crise, que elas sejam proativas. E o que é ser proativo? É a gente conseguir sair na frente na tomada de decisão e não ser reativo nesse processo. Quanto mais rápido a gente age, menores são os impactos. E, principalmente, acho que um terceiro tópico dentro desse fator é agir de forma coordenada. Nós também vamos falar um pouco sobre isso. Então, ainda dentro da governança da crise, uma vez que a gente estabeleceu o comitê central, é preciso a gente identificar quais são as pressões dominantes e temáticas críticas. Isso, de forma bem simples, quais são as dimensões que nós temos que trabalhar e fazer a gestão durante esse período da crise. E, pela nossa experiência com as empresas, a gente elenca que são 4 principais. A primeira delas é a financeira. A gente está falando de saúde e sustentabilidade do caixa, pessoal relacionado à saúde das pessoas, operação e processos relacionados a processos e atividades prioritárias e também uma visão relacionada com clientes e sociedade, né? Então, a sugestão é que a gente trabalhe com essas 4 dimensões. Então, uma vez que essas dimensões estão qualificadas, a gente tem um próximo tópico que é relacionado a estruturação de comitês temáticos relativo a essas dimensões. Então, o que a gente tem visto? Muitas empresas, como eu disse, já têm esse comitê central, mas esse comitê central acaba tratando... acaba... um ruído. De todos vocês aí, mas essa aqui da Falconi é um assunto bem importante, bem interessante a qualquer tipo de empresa. Só um minutinho, pessoal, a gente está com ruído. A gente vai, pessoal, a gente vai fazer perguntas no final, por gentileza. Então, só continuando aqui, uma vez que a gente, o que eu estava contando é que as empresas, elas já têm, a maioria delas já tem um comitê central estabelecido e a gente não tem visto esses comitês específicos tão presentes, né? E claro que a gente vê boas práticas onde esses comitês já estão funcionando. E por que é importante ter comitês específicos? Porque a gente garante um aprofundamento necessário nos temas e a participação de profissionais especializados nessas 4 dimensões. E é importante que esses comitês específicos reportem a um comitê central, assim como que haja um compartilhamento de informações entre eles, porque isso vai garantir que
os efeitos colaterais em outras áreas sejam coordenados, né? A gente vai falar também sobre isso à frente. Então, estruturado os comitês, né, a gente tem que, em seguida, definir quais são os KPIs, os indicadores para cada comitê. Por que a gente tem que ter indicador, pessoal? Para a gente mensurar os resultados. Então, aqui a gente está falando de foco nos resultados. E a gente tem que definir objetivamente quais são os indicadores para cada uma dessas dimensões. E é natural que os indicadores vão mudar conforme o segmento de atuação e também considerando quanto cada empresa é impactada pela crise. Então, para dar alguns exemplos aqui, indicadores financeiros de empresas de varejo alimentar. Então, é importante acompanhar a ruptura por falhas no abastecimento. Por quê? Porque a gente tem que garantir que os produtos estejam nas gôndolas para serem vendidos e atender a população, né? Outra coisa que é muito importante, a gente avaliar e acompanhar o fluxo de cliente por canal de vendas, né? Quanto que é de lojas físicas, de lojas online, e acompanhar e monitorar isso. Então, um exemplo dessa visão financeira, a gente pode, até para não ser exaustivo, mas para citar outro, se a gente considera, por exemplo, o indicador de processos e operações de um segmento de saúde, de hospitais, o que é importante acompanhar? A quantidade de leitos que estão disponíveis, o tempo médio de espera. Então, o que a gente está provocando aqui? Que vocês, em suas empresas, façam esse exercício e identifiquem quais são os KPIs críticos para cada uma dessas dimensões, para a gente ter, no final, um painel que a gente consiga monitorar a evolução dos resultados ao longo desse período crítico. Então, e após definir esses KPIs, uma outra atividade que é preciso ser feita é definir o formato de atuação desses comitês. E eu sei que pode parecer burocrático, nesse momento, definir um formato de atuação, mas longe disso. Aqui são regras mínimas e claras para garantir um trabalho cumprindo os objetivos. Então, é definir boas rotinas de trabalho, saber quem vai participar, qual é a frequência das reuniões, quais tópicos vão ser discutidos, um fluxo decisório de validação, para garantir que as decisões tenham uma certa fluidez e sejam tomadas considerando todos os níveis e aspectos da companhia, e também uma estratégia de comunicação que consiga disseminar as informações sobre as ações que estão sendo tomadas, tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, é um pouco dessa parte da governança. Uma vez que a gente conclui essa etapa da governança, a gente começa uma segunda grande etapa, né, que é a etapa de diagnóstico e ações anticrise. Qual que é o primeiro ponto a ser colocado aqui nessa etapa? A gente, em relação ao futuro, nesse momento, a principal certeza que a gente tem é que o futuro é incerto, né? Então, sabendo que existe essa incerteza em relação ao que vai acontecer daqui para frente em relação à pandemia, é muito importante que a gente defina e trabalhe com alguns cenários de recuperação. Então, aqui vocês conseguem ver na tela, a título de ilustração, 3 cenários, um otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista. É uma recomendação, pode ser feitos menos ou mais, mas a ideia é que a gente sempre olhe para frente, fazendo uma projeção da nossa expectativa. E aí, na sequência, a gente vai falar sobre as ações, né? Mas antes de entrar nas ações, eu gostaria de comentar com vocês, dado que essa é uma atividade crítica, como construir esses cenários, né? Então, o que é relevante que a gente considerar? A gente tem uma curva ali que mostra, de forma ilustrativa e teórica, uma receita de um determinado segmento, a gente vê a intensificação dos casos, que impacta drasticamente a receita, e dali em diante, tudo para frente é projetado. E para a gente fazer essa projeção, a gente precisa considerar algumas variáveis. A primeira delas é o tempo de isolamento social. Muito se fala sobre meio de abril, final de abril, então isso é um pouco incerto. Então, acho que é algo que, nesses cenários, deve ser considerado, algumas alternativas. E o segundo, uma vez que o isolamento social for interrompido, a gente tem que pensar, olha, em quanto tempo a gente vai retomar a um patamar estável, né? Então, considerar esse tempo de retomada e o ritmo dessa retomada. Uma terceira variável ainda é a gente considerar qual é o patamar que, pós essa retomada, a gente vai estabilizar. Será que a gente vai estabilizar no mesmo patamar onde a gente estava no período pré-crise, ou a gente vai estar num patamar
inferior ao patamar que a gente estava? Ou será que é um patamar superior? Então, são variáveis que a gente tem que considerar, e no final o que a gente quer com isso é entender e ter alternativas de quais impactos a gente pode ter com a crise para ajudar a gente a subsidiar na próxima etapa que o Henrique vai comentar, que é a tomada de ações para minimizar esses impactos. Dando sequência ainda nessa etapa de diagnóstico e ações, recomenda-se avaliar essas 4 temáticas, assim como a gente tem citado nos slides anteriores, garantindo que a gente está cobrindo as principais dimensões de uma empresa que são afetadas pela crise, né? Então, o objetivo aqui é compartilhar algumas perguntas, gerar alguns bons insights para que as empresas usem esses outputs para lidar com as pressões dominantes e mitigar os efeitos da crise. Então, a gente quer passar por essas 4 dimensões. A ideia não é ser exaustivo nesse momento, mas sim criar algumas boas provocações, no bom sentido, para que cada um possa fazer a sua autoavaliação, entender o que está sendo bem explorado, o que ainda pode ser melhor explorado, ou até mesmo aquilo que nem sequer foi planejado. Então, além disso, a gente também vai compartilhar uma ferramenta em que vai ser possível identificar as vulnerabilidades e recomendações específicas para cada uma delas, para também auxiliar as empresas nesse sentido. Então, olhando essas 4 dimensões, o que a gente tem visto é uma diferença de esforços muito clara em grande parte das companhias, né? É claro que a dimensão financeira ela está muito em foco, porque é o que gera mais risco em termos de sobrevivência da empresa nesse momento. A gente sabe que a velocidade que o faturamento varia, o faturamento reduz, ela é muito maior do que a velocidade que a gente consegue ajustar uma estrutura organizacional e ajustar os gastos em geral. Então, essa diferença temporal ela é coberta pelo caixa. Então, por isso se fala muito na necessidade de caixa, na necessidade de ampliar um pouco o oxigênio que as empresas têm para sobreviver a esse momento. Então, é natural, é compreensível essa visão com esse enfoque financeiro. No entanto, uma coisa não impede a outra. Não é por essa necessidade que a gente não vai e não deve abordar essas outras temáticas. A gente sabe que até mesmo as grandes empresas, elas têm caixa suficiente para 3, 4 meses. Então, é necessário sim ações imediatas, é necessário sim esse enfoque, mas sem esquecer das demais. Então, olhando um pouco na visão dessa dimensão financeira, o que pode ser visto, o que deve ser visto, né? Mais uma vez, a intenção não é ser exaustivo, mas passar por alguns tópicos relevantes em relação a esse tema. Um exemplo, monitoramento do risco de queda de receita, monitoramento do risco de recebimento, a revisão dos gastos. Então, alguns gastos eles vão ser reduzidos naturalmente, né? Gasto de energia, gasto com viagens, isso vai acontecer. Então, o esforço não é tão grande assim, é uma questão de ajuste de orçamento, de forecast. Mas alguns outros gastos necessitam de ações, senão eles vão ser mantidos no mesmo patamar e não vão acompanhar essa queda de receita, caso aplicável. Então, é necessário olhar linha a linha, fazer essas perguntas do que a gente está fazendo e se já é suficiente para aumentar esse tempo que a gente tem, esse caixa, esse oxigênio que a gente precisa, e assim tornar a empresa saudável e arrumá-la para uma retomada, né? Mesma coisa com o nível de estoque. Tem que ser revisto. O que era a situação anterior não é a situação de agora. Então, esses são alguns pontos que a gente destaca quando a gente fala no âmbito financeiro. Olhando o âmbito pessoal, a gente ressalta aqui algumas ações divididas em assuntos diferentes. O primeiro deles é prover condição de trabalho e conhecimento, gerar engajamento, motivação, tornar os funcionários ativos, continuar crescendo. Não tem por que você regredir no seu conhecimento, regredir na sua atuação. Então, é muito importante que as empresas tenham ações direcionadas nesse sentido. Dar suporte em questões de saúde, monitoramento de saúde, isso é importante.
As pessoas precisam se sentir suportadas pela empresa. Dar clareza nas informações compartilhadas. Querendo ou não, a empresa é uma fonte de informação para os funcionários. E a velocidade que a empresa absorve essas informações e dissemina para os funcionários também é muito importante nesse sentido. Por último, ajuste de políticas quando necessário, né? A gente está falando de um momento diferente, de um momento difícil, então deve-se avaliar uma questão de redução de jornada de trabalho, benefícios, quais são os benefícios vitais, quais são os benefícios que a gente pode olhar de uma maneira diferente agora, questão de antecipação de férias, enfim, tem uma série de assuntos aqui que a gente pode abordar no tema pessoal, que são importantes, principalmente nesse momento. Indo para o âmbito de operação e processos, a gente fala muito aqui de como que as empresas estão continuando produtivas, continuando produzindo aquilo que elas se propõem a produzir. E para isso, a gente questiona muito como que a gente está reajustando os esforços, né? Porque hoje a gente tem alguns processos, algumas atividades, talvez precisem ser suspensas ou que não fazem sentido serem executadas nesse momento. Em alguns casos, o que o time de recrutamento está fazendo hoje? O que o time de promoção de eventos, o time de gestão de viagens? Claro que dependendo da situação, existe trabalho, mas via de regra, são times que não estão sendo requisitados agora. Por outro lado, a gente tem times de TI, time financeiro, com essas projeções quase que diárias, time de comunicação, precisando comunicar para fora, para dentro, esses talvez estejam sobrecarregados. Então, como que a gente está reajustando esses esforços? E esse é um tema interessante que, em uma conversa recente com uma grande empresa do Brasil, eles me falaram exatamente isso. Olha, se não for recebimento e pagamento, a gente não está conversando nesse momento. E a gente tem, sim, um monte de gente parada em casa, mas a gente não consegue olhar para isso agora. Isso talvez seja porque não tem uma governança adequada, como o Bernardo citou. Não está delegado, mas a gente não pode deixar a gente parada em casa. A gente tem que continuar produzindo, mesmo que seja com atividades novas, com outros processos, mas é importante haver essa reciclagem do que é importante para agora e de como a gente vai executar. E no tema clientes e sociedades, passa por se fazer presente, se posicionar, tanto para o seu cliente quanto para a sociedade. Então, o que você está fazendo para reter o seu cliente? Você já procurou entender o impacto dos seus clientes, pelo menos dos seus key accounts? Você já os contatou? Entendeu quais são as dificuldades que eles estão passando e como a sua empresa pode ajudá-los? Existe a possibilidade de alguma mudança de canal, de produto, de serviço para atendê-los melhor? A mesma coisa para a sociedade. Como que você pode usar os ativos que você tem em prol da sociedade, com esse movimento de cidadania? É um tópico também muito importante nesse momento que não deve ser ignorado. Esse momento que a gente está tendo aqui hoje, esse webinar, o webinar da semana passada, esse material que a gente está produzindo, é uma forma da gente tentar usar o nosso ativo, que é o conhecimento, para ajudar a sociedade, ajudar as empresas. Então, esse é um dos propósitos que a gente tem e que a gente está buscando com esse exercício de hoje e com outros exercícios que vão ser intensificados. Se puder passar, obrigado. E aí, um pouco desse diagnosticador. Com base nos temas e também nas etapas da nossa abordagem, a gente preparou um diagnóstico, vamos dizer assim, com 41 itens avaliados pelas próprias empresas. Então, a ideia é que a própria empresa se autoavalie, respondendo para cada uma desses itens se é não importante, não aplicável, ou se já está sendo executado e funcionando bem, ou executado com oportunidade, planejado e não realizado, ou até mesmo não planejado ainda, para que você consiga verificar o que está indo bem e o que ainda precisa ser feito. Então, esse exercício ajuda muito a ter esse entendimento, e mais do que isso, para cada resposta, a gente vai gerar recomendações aplicáveis para cada uma delas, para que a gente consiga fornecer algum tipo de insight interessante para a empresa.
A gente tem buscado sempre trazer uma informação um pouco a mais. É difícil abordar diferentes empresas, diferentes portes, mas a gente acredita que com esse material a gente vai ser bem sucedido nessa ajuda às empresas. Então, é um material totalmente gratuito, ele vai entrar no ar a partir da semana que vem, ele não está no ar ainda, e passa por essas 4 etapas. Então, preencher os seus dados, responder as perguntas de cada tema, você vai receber uma avaliação global e uma avaliação por tema, e vai receber essas recomendações específicas. Indo para o próximo slide, a gente vai detalhar 2 exemplos de perguntas e recomendações. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente trazer o que a gente faria se a gente estivesse aí com vocês, se a gente pudesse te guiar para resolver esses temas que foram especificados. Então, para esse exemplo aqui, é um exemplo da dimensão financeira, e o item a ser avaliado é a seguinte pergunta: o risco de perda de receita, os riscos de perda de receita estão estimados e há um plano para mitigar esse risco? Então, como que a gente faria isso? Aqui são algumas etapas. Em uma maneira geral, é passar por uma avaliação desses cenários, criar hipóteses e dar responsabilidade para cada uma dessas hipóteses de possíveis causas que façam com que haja algum desvio em relação a esses cenários, fazer esse acompanhamento diário, comparar o atual, o ocorrido com esse cenário e tratar esse desvio. Então, se a gente fez um bom exercício nas hipóteses, a gente já sabe o que fazer em cada uma das situações. Se algo foi algo novo, além dessas hipóteses criadas anteriormente, tem que entender a causa e tem que propor ações de melhoria, controlar a efetividade e se funcionar, tornar um padrão para aquela situação. Então, o que é isso? É justamente a aplicação do método para resolver um problema específico, e nesse caso, essa questão do risco de perda de receita e a mitigação dos riscos. Um segundo exemplo, a gente colocou numa abordagem de operações e processos. Então, qual é o item avaliado nesse exemplo? A alocação dos recursos foi ajustada para as atividades prioritárias? Então, da mesma forma, a gente traz um passo a passo de como a gente faria para resolver essa situação. Então, nesse exemplo, a gente passa por um mapeamento das entregas de cada departamento ou processo, um ranqueamento das prioridades dessas entregas e a alocação do recurso para cada uma delas, ou seja, qual que é o esforço que a gente tem dispendido em cada uma dessas entregas para que a gente veja, de acordo com as prioridades, como realocá-los. E, a partir daí, com esse mapeamento feito, fica muito mais fácil da gente entender o que pode ser feito com cada um desse recurso. Então, no caso de ser uma atividade ou um processo que vai ser totalmente suspenso, é simplesmente redirecionar esse recurso para uma outra área, um processo prioritário. No caso não seja totalmente suspenso, a gente faz esse mapeamento das prioridades para eliminar ou reduzir, pelo menos pela metade, 20% desses recursos menos prioritários, automatizar ou simplificar outra parte deles, aproximadamente 40%, só como indicação, não é regra, e avaliar a necessidade de alocação de mais recursos nessas outras atividades mais relevantes. Fazer o ajuste do orçamento no final das contas. Então, essa é uma maneira também metodológica de tratar o assunto, um passo a passo, para que a gente consiga fazer uma correta alocação de forma rápida, para que a gente consiga continuar sendo produtivo e atender às prioridades atuais. Além dessas ações e temas específicos, a gente trouxe aqui algumas ações um pouco mais estruturantes. Então, a primeira delas é essa questão do ajuste do portfólio de projetos e ações estruturantes. Então, o que a gente trouxe como ação estruturante? Porque ela é transversal, ela é horizontal, ela pode passar por todas as temáticas. Então, o que deve ser avaliado nesse momento? Quais daqueles projetos ou iniciativas estratégicas ou estruturantes precisam ser extintas nesse momento, postergadas, repriorizadas, aceleradas, mantidas? Enfim, essa avaliação é importante ser feita para se readequar às prioridades do momento. A própria Falconi passa também por esse tipo de avaliação. A gente teve agora uma aceleração de uma iniciativa nossa, que é a da FIRST, né, a Falconi Road of Skills and Talents, que é a nossa plataforma de educação, que ia ser lançada em junho,
e a gente teve todos os esforços para acelerar essa iniciativa e lançar já essa semana, disponibilizando gratuitamente por um período, entendendo que também é uma forma de ajudar a sociedade, de fazer com que esse produto ajude as empresas em termos de treinamento, educação, desenvolvimento de skills, enfim. Então, a própria Falconi também passa por essas avaliações para ver o que é a prioridade para agora e o que deve ser decidido. Então, pessoal, uma vez que a gente fez um diagnóstico, entendeu quais são os pontos mais críticos, propusemos ações para minimizar esses impactos, revisamos as ações estruturantes e os projetos, a gente passa por uma etapa que é a necessidade de a gente comunicar essas ações e essas mudanças para as áreas impactadas. Por que é importante comunicar? Para a gente garantir um alinhamento entre as áreas nesse momento que é crítico, né? Então, o que a gente tem visto é que algumas empresas, assim, é natural do ser humano ter uma proatividade, buscar o bem daquilo que ele fica responsável. Mas é importante também a gente garantir que essas ações sejam comunicadas para evitar efeitos colaterais. Então, a título de exemplo, vamos considerar uma rede que tem várias lojas e que ela está fechando lojas de uma determinada região. Quais são os impactos que a gente tem em outras áreas? Possivelmente, a gente vai ter aluguel renegociado, isso vai impactar outra área. Possivelmente, algumas pessoas vão ser redirecionadas para outras atividades. Vamos precisar transferir um estoque ou até fazer ajustes logísticos. Então, aqui é um exemplo simples para mostrar a importância da comunicação das ações para a gente garantir que o plano seja executado da melhor forma possível. Então, e aqui reforçando ao lado, que é importante a gente ter esse compartilhamento de informações entre os comitês para a gente garantir esse alinhamento. Então, uma vez que a gente comunica as ações, a próxima etapa é controlar essas ações. Então, a gente certamente vai sair desse exercício de diagnóstico com uma série de ações a serem executadas. E o que tem que ser feito no dia a dia, a partir desse momento, é acompanhar aquilo que foi proposto e aquilo que não foi executado, entendendo o que não foi executado, quais são os problemas para garantir que seja executado. E para aquelas ações que foram concluídas, a gente garantia o que a gente fala da gestão da efetividade, a gente avaliar se aquilo que foi proposto aconteceu e se surtiu o efeito esperado. Se não, é importante que a gente trabalhe com o que a gente chama com ações corretivas, que a gente costuma falar, ações para corrigir o percurso, garantindo uma maior aderência ao plano original. Ainda nessa etapa de diagnóstico e ações anticrise, é muito importante, e também pensando mais na próxima etapa, mas ainda nesse momento, é importante a gente identificar métricas proativas que indiquem a retomada. Qual a importância disso? A gente sabe que em algum momento a retomada vai acontecer, então é importante que a gente esteja preparado para ela. E para fazer isso, existem métricas que a gente pode acompanhar tanto internas da companhia quanto externas do mercado. Então, por exemplo, a gente acompanhar a retomada de outros mercados externos, né, países que foram impactados antes que o Brasil. A gente avaliar isso, até dentro do próprio país, uma região que está recuperando mais rápido. Então, já é um sinal. Evolução da quantidade de lojas abertas, das vendas por loja. Então, tem uma série de métricas que isso tem que ser adequada ao negócio específico, que a gente pode acompanhar e, vendo isso diariamente, a gente consegue perceber uma tendência de retomada. Isso é fundamental para e tem que ser aliado com uma etapa que a gente fala que é a elaboração de cenários de retomada, né? Esses cenários de retomada, eles precisam acontecer para a gente também avaliar no futuro o plano pós-crise, né? Então, o que a gente precisa de fato é trabalhar com alguns cenários que indiquem quando a retomada vai acontecer. Isso vai ser fundamental para o plano pós-crise, que vai ser explicado a seguir. Pessoal, eu costumo dizer que eu não gosto de ter opiniões fortes sobre alguma coisa que eu nunca vivi, sobre uma experiência que eu não tive anteriormente. Esse é exatamente o momento que a gente está vivendo, a experiência inédita que todos estamos vivendo diante dessa pandemia.
mas alguns sinais parecem muito claros no que diz respeito a algumas mudanças de comportamento que devem impactar os negócios em maior ou em menor extensão e devem ser consideradas para a gente poder montar o nosso plano de retomada, para a gente poder mapear e capturar oportunidades assim que essa crise passar. Eu queria enfatizar essas mudanças de comportamento, que eu acho que são inexoráveis, sobre 3 perspectivas. Sobre a perspectiva dos nossos clientes, como, por exemplo, o uso de canais digitais, vai ser algo que vai crescer de maneira importante após essa crise. A gente deve ter, olhando para dentro de casa, né, uma nova organização do nosso time, uma nova organização da força de trabalho, como, por exemplo, valorizando ainda mais o trabalho remoto, em especial no Brasil, onde há vários gargalos de locomoção. O trabalho remoto pode ser um grande ganho de produtividade para todos nós. E sob a perspectiva do mercado, ou seja, o mercado deve passar a valorizar cada vez mais produtos locais, assim como o compromisso social, assim como um genuíno envolvimento em questões ambientais e sanitárias. Considerando, então, brevemente esses 3 aspectos, eu queria enfatizar 3 pontos que eu acho que devem ser considerados de maneira bastante consistente no plano de retomada antes do final da crise. Assim que houver sinais que a crise vai se estabilizar e vai arrefecer, eu sugiro, entre outros pontos, que as nossas empresas considerem primeiro o seguinte: a transformação digital ou a digitalização será cada vez mais rápida. Transformação digital é um conceito muito difundido e que pouca gente tem uma boa definição. Nós, na Falcone, trabalhamos com isso já há bastante tempo e temos uma definição muito clara que eu acho que é muito prática. Para a gente, transformação digital é o uso de grandes bases de dados, uma quantidade enorme de conhecimento que pode ser acumulado em bases de dados e que são muito fáceis e muito baratas de serem coletadas, processadas e disponibilizadas. E com isso, a tomada de decisão utilizando o método científico, utilizando conhecimentos estatísticos, abordagens analíticas, vai ser cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Então, ter processos gerenciados por algoritmos, onde grandes bases de dados tratadas com técnicas estatísticas, com métodos analíticos avançados e que vão tomar a decisão gerencial para os nossos gestores, na nossa opinião, na Falcone, isso é um caminho sem volta. Eu acho que deve ser considerado pelas empresas como avançadas elas estão nessa transformação digital. Outro sinal bastante evidente é o crescimento do e-commerce, o crescimento das ofertas virtuais, de assinaturas, sejam elas de produtos digitais como apps ou de produtos físicos como vinhos, entre outros, assim como a exploração de novos canais de vendas. Então, a digitalização acelerada e como ela vai impactar os nossos negócios, na nossa visão, na Falcone, é algo que precisa estar sendo contemplado nesse plano de retomada. O segundo ponto diz respeito aos novos hábitos de consumo. A busca por mais comodidade, a busca por serviços agregados aos produtos físicos que são vendidos pelas empresas devem ter cada vez mais valor. Assim como as empresas e as pessoas vão valorizar cada vez mais aqueles parceiros que têm um genuíno compromisso com a responsabilidade social, ambiental e sanitária. Ou seja, é a hora de posicionar bem cada uma das nossas marcas nesse compromisso genuíno com a sociedade, com o meio ambiente e com a segurança das pessoas como um todo. E, finalmente, falando também sobre novas estruturas organizacionais, como que as nossas empresas, como que as nossas equipes vão atuar. Nós acreditamos que também é um caminho sem volta ter equipes cada vez mais dispersas geograficamente, mas não necessariamente menos engajadas. Vão ser equipes cada vez mais diversas, porque são equipes que têm experiências diferentes, que
estão vivendo em locais diferentes, muitas vezes em países diferentes, mas contribuindo para o mesmo projeto, contribuindo para uma mesma entrega, e com formatos diferentes de trabalho, além do modelo CLT tradicional. Isso vai colocar um novo desafio para as nossas lideranças, um novo desafio de manter ainda mais o foco em resultado, um desafio de manter ainda mais em prática o uso de método científico para a solução de problemas, agora usando grandes bases de dados, contando com algoritmos, mas ao mesmo tempo dando autonomia para os times tomarem decisões de maneira cada vez mais independentes, mas, claro, direcionando todos na mesma direção. Dessa forma, nós entendemos que os desafios após a crise estarão direcionados para 3 dimensões: a dimensão estratégica, a dimensão tática e a dimensão operacional. Na dimensão estratégica, é muito provável que aquele plano estratégico que a sua empresa elaborou no ano passado, muito bem feito, provavelmente ele não vai valer mais para o futuro, ele não vai levar a sua empresa para aquele objetivo que era esperado lá em 2019. Então, rever as estratégias, rever as prioridades no âmbito estratégico, com certeza, deve compor o plano de retomada. Como consequência dessa revisão das prioridades estratégicas, nós acreditamos que 4 temas no nível tático devem ser considerados. Primeiro, como desdobrar as novas prioridades da diretoria até o nível operacional, como desdobrar as novas metas. Segundo, como revisar o orçamento de forma que ele possa ser alocado em novos processos, em novas atividades, em novas entregas que atendam a esse novo cenário de digitalização acelerada, de novos hábitos de consumo, de um mercado que valoriza cada vez mais o compromisso social. Como consequência disso, rever processos, como consequência disso, melhorar vários processos e repriorizar projetos. E, finalmente, como consequência dessas revisões no nível tático, revisar rotinas, sejam rotinas de loja, rotinas de operação de fábrica ou rotinas operacionais das áreas administrativas. Aqui alguns exemplos, né, de ações que devem estar compondo o plano de negócios de todos vocês após a crise, né? Muito provavelmente será necessário reprojetar práticas de gestão comercial, revisar a alocação de gastos de maneira mais inteligente, desenvolver novos produtos, redesenhar processos desde o recebimento até a entrega ou toda a cadeia de supply chain, além de contratar pessoas com novas competências e treinar esses novos profissionais. Eu queria enfatizar que, dentro desse momento de crise, né, em especial na fase que nós estamos vivendo hoje, que é trabalhar para conter de maneira bem efetiva os efeitos imediatos dessa pandemia, nós temos na Falconi algumas ofertas, alguns produtos digitais que são muito acessíveis e que podem ser usados por vocês de maneira remota e de maneira digital. Desde esse conteúdo, gestão de crise com foco em resultados, que a gente está compartilhando com vocês, passando pelo Actio, que é um dashboard para gerenciar indicadores de maneira remota, aqueles KPIs que o Bernardo comentou. Nós temos também um Dayway, que é um aplicativo para promover a gestão operacional do dia a dia, para ajudar a função supervisão a realizar o seu trabalho operacional na área de vendas ou na área de produção ou na área administrativa, seja em plataforma mobile, seja em desktops. Nós temos também uma outra plataforma digital, que nós chamamos de OBZ Digital, que justamente orienta de maneira bem simples, com um passo a passo, quais são os procedimentos para se avaliar que gasto agrega valor, que gasto não agrega valor mais nesse novo cenário, como priorizá-los, como direcionar os recursos de forma inteligente para aquelas atividades que realmente vão fazer a diferença durante a crise e após a crise. Essa plataforma do OBZ Digital, também com orientação remota, já está disponível.
Nós temos uma outra plataforma de gerenciamento pelas diretrizes voltados para pequenas e médias empresas, que nós chamamos de Smart Solutions, que é justamente uma forma digital com orientação remota para ajudar as empresas a desdobrar a meta, as novas metas ou as metas atuais desse momento de crise, desde a diretoria até as áreas operacionais. O Henrique já comentou sobre a nossa plataforma digital de treinamento, a FIRST, de educação gerencial continuada, com trilhas de desenvolvimento individualizadas para cada profissional, a partir da lacuna de cada um deles, colocando à disposição de vocês todos esses 30 anos de experiência da Falcone. E vale comentar também das nossas abordagens ágeis para a solução e reprojeto de processos, assim como o uso de algoritmos, nós chamamos de central de inteligência de vendas, para ajudá-los na recuperação das vendas durante e no pós-crise. Bom, eu queria concluir dizendo que esse framework estará à disposição de vocês, tanto esse conteúdo gravado do webinar, a gente tem visto ali algumas perguntas já no Q&A sobre se esse conteúdo será disponibilizado. Sim, ele estará disponível para vocês. Esse webinar está sendo gravado, esses slides estarão à disposição de todos. Eu queria enfatizar que a gente está agora com foco total nas etapas 1 e 2, como essa figura da direita mostra. Infelizmente, nós não chegamos ainda no pico dessa epidemia aqui no Brasil, então todos os esforços devem ser em conter ao máximo os perigos e os riscos de quando atingimos esse pico da crise, mas também já pensando na terceira etapa, que é a preparação para a retomada. Vocês podem acessar na sequência essa página que está disponível para vocês, digital.falcone.com/perspectivas. Lá vocês vão encontrar um estudo completo, artigos, todo esse material sobre gestão de crise, assim como outros conteúdos referentes a trabalho remoto, referentes à gestão de caixa. E essa plataforma gratuita que o Henrique explicou há pouco, aquelas 41 perguntas para vocês fazerem análise da vulnerabilidade da empresa de vocês sob a perspectiva financeira, de pessoas, de clientes e sociedade e de operações e processos, estará disponível para vocês fazerem uma avaliação com as recomendações da Falcone, baseado nos nossos 30 anos de experiência. Bom, nós temos já aqui várias perguntas no nosso Q&A. Esse era o conteúdo que nós queríamos compartilhar com vocês, mas temos ainda um tempo para responder algumas perguntas. Desde já eu queria agradecer a atenção de todos, dizer aqui que temos várias perguntas e o Bernardo está a cargo aí de escolher algumas perguntas e direcioná-las para nós três compartilharmos um pouco da nossa experiência para respondê-los. Pessoal, eu consolidei então as perguntas, acho que várias delas aqui já foram respondidas, então eu vou tentar trazer conteúdos que são novos, né? Acho que a primeira pergunta, que foi feita a respeito dos comitês da crise, está sendo perguntada aqui. Vocês não acham que um jurídico deveria participar do comitê? Sim, entendemos que sim, deveria, mas ele deveria participar principalmente do comitê da dimensão de pessoas, como participante obrigatório, e ser consultado pelos outros comitês, as outras dimensões, à medida que decisões forem tomadas, né? Então, mais no sentido consultivo para os outros comitês, uma participação mais ativa no tema de pessoas. A próxima pergunta é: o CEO, o presidente, poderia delegar a liderança do Comitê Central da Crise? A gente entende que ele poderia sim, mas ele não deveria. O que a gente tem percebido, né, é que a crise tem sido o tema mais crítico de todas as empresas. Então, se não é o caso de uma empresa específica, pode ser uma condição para que o CEO delegue. A não ser essa condição, ele não deveria fazer isso. Então, essa é a segunda pergunta. Em geral, as organizações já possuem um comitê de riscos. O comitê de crise deve estar subordinado ao comitê de riscos?
ou o comitê de crise deve ser criado e sua governança ser definida caso a caso? Olha só, como a gente explicou, né, essa é uma situação bem crítica e ímpar na história, né, recente. Então, a gente entende que o comitê de central ele é algo que tem que ser criado e o comitê de riscos pode auxiliar o comitê central nesse mapeamento de riscos. Então, entendemos que, nesse momento, o comitê central deve ser o principal comitê, então, ter essa subordinação, sim, do de riscos para o central, como de forma consultiva. É uma pergunta aqui para o Flávio. Acho que ele acabou respondendo, mas acho que vale para reforçar, né? A gestão em tempos de crise não seria uma oportunidade de modificar os organogramas clássicos para modelos mais lean? Eu creio que sim, eu creio que uma das mudanças que vão impactar muito as organizações é que a estrutura do trabalho vai mudar, a gente vai ter, como eu disse, equipes mais dispersas geograficamente, que vão contar com experiências de pessoas de diferentes formações, e que eu poderia dizer que são equipes mais enxutas, porque as contribuições elas vão ser muito mais efetivas, já que a tecnologia vai permitir que essas contribuições aconteçam de forma cada vez mais eficientes. Eu tenho visto aqui no quadro também muitas pessoas perguntando sobre como aplicar esse framework, como aplicar essa abordagem para pequenas e médias empresas, ou micro e pequenas empresas. Nós temos certeza que essa abordagem pode sim ser muito útil para as micro e pequenas empresas. Eu mencionei que nós temos hoje na Falconi uma iniciativa chamada Smart Solutions, que é justamente ajudar no desdobramento central das metas para pequenas e médias empresas, que é um dos pilares e a espinha dorsal do gerenciamento orientado para resultados. E se a gente estabelece como resultado prioritário a sobrevivência dentro de um contexto de crise, a plataforma de Smart Solutions pode ajudar sim. Esse diagnosticador estará disponível para vocês na sequência, com as 41 perguntas nas 4 dimensões, podem sim ser adaptadas ou serem respondidas sob a perspectiva de pequenas e médias empresas. E com isso, a gente espera dar uma contribuição numa escala, numa abrangência muito maior, porque grande parte, a grande maioria das empresas é constituído de micro e pequenas empresas. Então, o nosso intuito é exatamente colocar esse modelo em prática também para micro e pequenas empresas. E nós entendemos que, à medida que a gente vai ajudando esses empresários, nós vamos aperfeiçoando o nosso modelo, e esse trabalho em parceria com vocês é que vai produzir um conhecimento, uma aplicação cada vez mais aderente à necessidade de micro e pequenas empresas em cada setor. Então, eu quero convidá-los, para interagir conosco nos nossos canais digitais, para a gente poder pensar juntos como colocar esse conteúdo em prática na realidade das micro e pequenas empresas. Vamos lá, tem mais uma aqui, que é a respeito da pergunta rápida sobre projeção. Está perguntando qual é o horizonte que a gente sugere projetar a receita. Acho que respondendo a pergunta, novamente, existe muita incerteza quanto ao futuro, em especial ao futuro de alguns meses para frente. Então, a gente entende que trabalhar com uma projeção de até 6 meses é suficiente nesse momento. Uma outra pergunta aqui, relacionado ao tema de recursos, por Henrique. Sobre o ajuste de recursos, concordo que é importante, mas pode ser um esforço muito grande para executarmos. Na minha empresa também vejo que grande parte dos funcionários estão em casa quase sem trabalho. Como fazer isso de maneira rápida? Bom, acho que o passo a passo foi um pouco do que a gente explicitou no exemplo. Agora, hoje a gente tem ferramentas que fazem com que a gente consiga executar esse passo a passo de uma maneira remota e ágil, que é o exemplo do OBZ Digital. Então, eu recomendaria fortemente o uso dessa ferramenta, em que você pode fazer todo esse mapeamento em um tempo curtíssimo, de maneira online, remota,
sem muito esforço. E o mapeamento é onde a gente normalmente colocava mais esforço sem o uso desse tipo de ferramenta. E é onde a gente consegue absorver de uma maneira muito rápida agora as informações necessárias para a tomada de decisão. Então, eu acho que eu aprofundaria um pouco no OBZ Digital, que, sem dúvida, iria ajudar muito a ter agilidade nesse processo. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Maria Luísa, que passou aqui na tela, perguntando sobre como redesenhar ou reorganizar a estrutura organizacional da empresa no meio da crise. Eu acho que não é necessariamente no meio da crise que a gente deve redesenhar a estrutura organizacional. Mas, seguindo o que o Henrique mencionou, a gente deve agora sim direcionar os recursos para aquelas atividades que são mais importantes para superar a crise. E depois, como revisão da estratégia, depois que a crise passar, o redesenho dessa estrutura deve ser orientado para garantir o seu novo posicionamento. Eu sugiro, então, não pensar no redesenho da estrutura agora, focar nisso que o Henrique mencionou. Vamos focar recursos, alocação de tempo, energia das pessoas, recursos financeiros para aquilo que é importante para a sobrevivência nesse momento, deixando de gastar tudo que não é importante e relevante no meio da crise, mas lembrando que essa crise vai passar, espero que em poucos meses, e assim que ela passar, a gente pode então redesenhar essa estrutura a partir da nova estratégia e daquilo que de fato é importante e que agrega valor para a companhia daí em diante. E só complementando, Flávio, sem esquecer das novas premissas que a gente vai ter, porque pensa daqui a alguns dois meses, crise passando, e a gente olhando para trás e vendo que aquelas atividades, na verdade, a gente fez muito bem de forma remota. A gente fez muito bem de uma maneira... Então, essas novas premissas que foram aceleradas por conta da crise, elas vão também servir para você fazer uma avaliação posterior de qual que é a nova forma de se trabalhar, né? Então, acho que todo esse aprendizado, por isso a gente fala muito em lições aprendidas da crise, também suportando esse plano de retomada, porque vai nos fornecer muitos novos inputs. Perfeito. São 5 horas. Bernardo, tem mais uma última pergunta aí para a gente poder encerrar? Tem mais uma última e eu vou responder aqui. A respeito de inadimplência, né? A pergunta é: vocês têm sugestão de como cuidar da inadimplência da companhia nesses próximos meses? Acho que é uma excelente pergunta, né? O top line da empresa tem que, na medida do possível, ser preservado. A gente sabe que não é isso que está acontecendo em várias empresas. Então, esse tema da inadimplência é um tema muito crítico. A gente tem que ter muita empatia também com nossos clientes, né? Acho que é um processo que tem que acontecer de ambas as vias. Eu acho que nesse momento é conversar o máximo possível com os clientes, na medida do possível, né? Se forem poucos clientes. E também, então, para tentar receber o máximo possível, trabalhar processo de cobrança de forma mais intensiva, com parceiros, se for o caso. Mas pensando em vendas, né? Eu acho que nesses próximos meses, ou nesse período, né? Dependendo do cenário que a gente for trabalhar, é muito importante priorizar boas vendas, né? Aquelas vendas que pagam à vista, né? Pensando no caso da inadimplência, e aquelas vendas com margens positivas, né? Vendas que não destroem valor não devem acontecer nesse momento. Acho que seria a última pergunta para fechar. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigado. A gente, como o Flávio falou, a gente vai disponibilizar o material para vocês em breve. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, pessoal. Continuamos à disposição. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Agradeço em nome da Falcone a participação de todos e a gente reforça que estamos à disposição para trocarmos experiência, compartilhar todo o nosso conhecimento para ajudar a sociedade na superação desse desafio do Covid-19. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Um abraço.